3 vezes ou 6 vezes por semana. Qual que é a frequência mais indicada quando o objetivo é aumentar a força, a resistência muscular e a massa muscular? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um estudo científico bem interessante publicado por Sarit e colaboradores no ano de 2022 que buscou investigar justamente isso aí, a frequência de 3 ou 6 vezes por semana. Bom, vamos entender como é que foi esse estudo científico aqui. Participaram do estudo 30 homens jovens e treinados há pelo menos 6 meses. A estatura deles aí era em torno de 1,83 m, com um desvio padrão aí de 6 centímetros, massa corporal em torno aí de 87 kg, com um desvio padrão de 11,6 kg. Fizeram um teste de 1 RM, ou seja, um teste para avaliar a força máxima dinâmica, e os testes foram feitos no agachamento e no supino reto com barra. Além disso, fizeram um teste de resistência muscular. Como que aconteceu esse teste aqui? Após a identificação da força máxima dinâmica, ou seja, do 100% de 1 RM de cada um desses participantes, esses homens eles foram submetidos a um teste até a falha a 60% de 1 RM, tanto no agachamento quanto no supino reto com barra. Exemplo, imagine que um desses participantes tenha conseguido fazer para uma repetição no teste de 1 RM 200 kg no agachamento, 200 kg. O teste de resistência a 60% de 1 RM seria 120 kg. Então todos os participantes tiveram os pesos ajustados de acordo com o seu 1 RM. Além disso, foram feitas análises da espessura muscular por meio de ultrassonografia, dos flexores e extensores de cotovelo, vasto lateral e reto femoral. E o programa de treino durou 6 semanas. Então teve um grupo que treinou 18 vezes, 3 vezes por semana vezes 6, e teve um grupo que treinou 36 vezes. Vamos ver nessa tela aqui com bastante calminha e com detalhes como que foi este programa de treinamento. Após aqueles 30 homens serem sorteados, parte para o grupo 3 vezes por semana, parte para o grupo 6 vezes por semana, o grupo 6 vezes por semana fez o seguinte, 2 séries na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. 2 séries para cada exercício. E os exercícios eram o seguinte: na segunda-feira, o crossover, a remada curvada, a elevação lateral, tríceps francês, bíceps na máquina, mesa flexora e o leg press. Veja que eu coloquei em cores distintas para mostrar para vocês que cada uma dessas cores pertence a um grupamento muscular: peitoral, dorsal, deltoide, tríceps, bíceps e membros inferiores. Na terça-feira fizeram crucifixo com halteres, remada baixa, face pull, tríceps testa, bíceps com halteres, cadeira extensora e o stiff. Na quarta-feira, pec deck, puxador frente, desenvolvimento, tríceps polia, bíceps com barra, agachamento e mesa flexora. Veja que a mesa flexora foi o único exercício que se repetiu de segunda até quarta-feira. E na quinta, na sexta e no sábado, simplesmente foi repetido os treinos de segunda, terça e quarta, respectivamente. Então veja que a frequência aqui foi 6 vezes por semana, de segunda a sábado. Agora, o grupo 3 vezes por semana foi um pouquinho diferente. Treinaram na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira, só que fizeram 4 séries para cada exercício naquela sessão. Na segunda-feira, crossover, remada curvada, elevação lateral, tríceps francês, bíceps na máquina, mesa flexora e leg press. Foi o mesmo treino da segunda-feira aqui do grupo 6 vezes por semana, entretanto com 4 séries. Na quarta-feira fizeram o treino pec deck, puxador frente, desenvolvimento, tríceps polia, bíceps com barra, agachamento e mesa flexora. E na sexta-feira fizeram crucifixo com halter, remada baixa, face pull, tríceps testa, bíceps com halter, cadeira extensora e stiff. Fizeram os mesmos exercícios, porém com uma frequência diferenciada. Veja que o número de séries foi o mesmo. Se a gente pegar, por exemplo, aqui o peitoral, foram 12 séries para cada agrupamento muscular. Foi isso que os autores trabalharam. Em torno de 12 séries para cada agrupamento muscular ao longo das semanas de treinamento. 6 a 12 repetições até a falha, em torno de 60 a 90 segundos entre as séries, ou seja, o intervalo foi de 1 minuto a 1 minuto e meio entre as séries e de 2 a 3 minutos entre os exercícios. E os autores queriam saber qual desses dois tipos de frequência era mais benéfico para a força, para a resistência muscular e para a hipertrofia. Vamos ver então os resultados. Olha só que legal aqui essa imagem. Nós temos as variáveis, Força máxima em 1 RM no agachamento, força máxima em 1 RM no supino. Vamos ficar aqui, tá? Primeiro nas duas variáveis em relação à força máxima dinâmica. Aqui o grupo 3 vezes por semana e aqui o grupo 6 vezes por semana. Veja que, percentualmente falando, o grupo que treinou 3
3 vezes aumentou 22% após 6 semanas de treinamento na força no agachamento, enquanto que o grupo que treinou 6 vezes aumentou 18%. O que significa esse ES aqui, moceira? É tamanho de efeito. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, num curso de bioestatística, gratuitamente, que eu explico o que é o tamanho de efeito. Basicamente falando o que é. Quanto maior o número, melhor. Existem as classificações do tamanho de efeito, mas para você entender de forma breve aqui nesse vídeo, quanto maior esse valor, melhor. Veja que o tamanho de efeito aqui foi de 1.01 para o grupo 3 vezes por semana e o grupo 6 vezes por semana 0,85. Mas veja que os valores percentuais estão bem próximos, né? Em relação ao teste de resistência, aquele feito com 60% de um RM no agachamento até a falha. O grupo que treinou 3 vezes por semana aumentou 17%. E o grupo que treinou 6 vezes não aumentou nada. Não teve nenhuma diferença, é como se não tivesse treinado. Então aqui a gente já começa a ver uma certa vantagem para o grupo que treinou apenas 3 vezes por semana em relação à resistência muscular. Para o teste de resistência no supino reto, olha só que interessante. O grupo que treinou 3 vezes por semana aumentou 5% o número de repetições, né? A quantidade de repetições executadas até a falha no supino. O grupo que treinou 6 vezes perdeu 2%. Então uma atenção aqui, né? Aumentar a frequência semanal pode prejudicar a resistência muscular no supino reto em homens treinados, segundo esse estudo aqui. Vamos ver as variáveis em relação à espessura muscular, que tem vínculo com a hipertrofia. Veja o seguinte, em relação aos flexores do cotovelo, né, bíceps braquial, o grupo que treinou 3 vezes aumentou em 7% a espessura muscular. Em milímetros, tá, pessoal? Aqui é medido em milímetros na imagem, a gente consegue ver isso, né? Na imagem da ultrassonografia. Então, apesar de ter sido 7%, mas é 7% em milímetros. Então, é algo assim bem pequeno, bem pouca coisa. Mas o grupo que treinou 6 vezes teve uma perda de 1 milímetro na espessura muscular dos flexores. Em relação aos extensores de cotovelo, o tríceps braquial, por exemplo, né, ambos os grupos tiveram ganhos importantes. 14% para o grupo 3 vezes por semana, 11% para o grupo 6 vezes por semana. O reto femoral e o vasto ficou bem parecido, né? 5 a 6% ali para 3 e 6 vezes na semana, respectivamente, 10 e 11% para o vasto, o grupo 3 e o grupo 6 vezes na semana, respectivamente. Então ficou bem próximo, né? Ou seja, segmento inferior, tanto faz, bem próximos aí quando a gente olha para a espessura muscular. Para o segmento superior, o que a gente consegue observar aqui é que o grupo 3 vezes teve uma certa vantagem, principalmente para flexores de cotovelo. Agora, essa imagem aqui é muito legal, porque mostra indivíduo a indivíduo quanto aos ganhos e as perdas também, é claro, né, na resistência muscular. E por que a gente bate tanto, né, nessa questão da resistência muscular? Quando a gente olha a musculação, pessoal, usa-se bastante o sistema glicolítico, que está vinculado aí com a resistência muscular. Não é o único sistema que a gente usa, né, mas em predominância, principalmente em séries que vão aí de 6 a 12 repetições, como foi esse estudo, e ainda com falha, a gente utiliza bastante o sistema glicolítico. E este, por sua vez, está vinculado aí também à hipertrofia. Nessa imagem da esquerda, a gente consegue ver indivíduo a indivíduo em relação ao número de repetições executados até a falha após 6 semanas. Então lembra que eles fizeram um teste até a falha no agachamento e no supino com 60% de um RM. 6 semanas depois, repetiram o teste e foi feitas as comparações pré e pós. Essa imagem aqui da esquerda, pessoal, é o número de repetições no supino reto com barra, o teste de resistência para a musculatura superior do corpo. Essa imagem aqui da direita, que eu já vou falar sobre ela, foi para o exercício agachamento, ou seja, resistência muscular de membros inferiores. Veja o seguinte, ó, teve indivíduo aqui no grupo 3 vezes por semana que ganhou 8 repetições, ele conseguiu aumentar 8 repetições, mas teve indivíduo que perdeu 9 repetições. Pois é, reduziu 9 repetições, mas a média se encontra ali em torno de uma repetição. Por isso que bastante cuidado com a média, porque apesar da média ter sido 1, apenas um participante aumentou uma repetição. Os demais não, ó. Ficaram lá em 8, 6, menos 9, menos 3 aqui, como você pode ver na imagem. Então, essa diferença que existe, né, pessoal, entre o que mais ganhou e o que mais perdeu, nós chamamos de amplitude. Então, tem uma amplitude aqui de 18 repetições entre o que mais perdeu e entre o que mais ganhou. No grupo 6 vezes por semana, apesar da média ter sido ali 0 até um pouquinho menos de 0 repetição, teve participante que ganhou 3 repetições, mas nenhum foi tão gritante quanto este aqui. O que menos perdeu foi este, ó, 7 repetições. Então a amplitude aqui é menor. Isso é importante para que a gente possa discutir a individualidade biológica, pessoal. A gente não pode dizer simplesmente, ah não, 3 vezes é melhor. Calma, olhando
olhando indivíduo a indivíduo, nós tivemos aqui indivíduos que não perderam tanto quanto esse aqui. Agora, se você quiser fazer uma outra análise que eu acho interessante, é a seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indivíduos aqui ganharam repetições, né? Fizeram mais repetições após 6 semanas, treinando 3 vezes por semana. 1, 2, 3 indivíduos aumentaram o número de repetições, treinando 6 vezes por semana. Já para a direita, nós temos as repetições para o agachamento. Agora veja a diferença que existe. No agachamento, nós tivemos indivíduos lá no grupo 3 vezes por semana que ganhou ali em torno de 25, 26, talvez 27 repetições, é o que dá para a gente observar aqui no gráfico. Mas teve indivíduos que perdeu mais de 20 repetições, tá vendo aqui, ó? Apesar da média ter sido em torno ali de 7, 8 repetições, quando a gente olha o grupo todo, né? Quando a gente faz a média, o cálculo médio para 3 vezes na semana. O grupo 6 vezes na semana, o máximo foi em torno ali de 15 repetições, só que o que mais perdeu foi ali em torno de 18 repetições. Então, o que a gente consegue observar? Que indivíduo a indivíduo nós temos diferenças, pessoal. Então, os dados médios são para a gente ter uma perspectiva geral do que aconteceu nos estudos científicos. Quando a gente tem, assim, artigos que a amostra é pequena, como, por exemplo, 30 homens, como foi aqui, aonde nós temos variáveis que elas são bem individuais, como, por exemplo, a resistência muscular, a gente precisa olhar indivíduo a indivíduo, com bastante calma, para não sair dizendo aí, beleza, então 3 vezes por semana já é suficiente. Sim, se a gente for olhar um geralzão desse estudo científico aqui, a gente pode concluir que 3 vezes por semana já é bem interessante para ter bons níveis de força, bons níveis de hipertrofia e bons níveis de resistência muscular. Mas saiba que teve indivíduos que responderam muito bem treinando 6 vezes por semana. O que você precisa fazer então é acompanhar o seu aluno e gradativamente aumentando a frequência semanal até um ponto que ele consiga sustentar o trabalho realizado. Agora, se você quer aprender mais sobre prescrição de treinamento, métodos de treino e avaliação do seu aluno, o que eu vou recomendar para você é a minha plataforma de curso, a MPScience, que nesse momento já ultrapassamos aí mais de 60 cursos, somando mais de 250 aulas, todas elas online com especialistas, mestres e doutores. Não tem taxa de matrícula, não tem período de carência, não tem taxa de cancelamento, não tem nada disso. É um plano de assinatura, você paga por mês. Estando ativo na plataforma, você pode ficar à vontade de fazer os cursos que você quiser, sem contar que você tem o meu suporte diretamente. Todos os cursos têm certificados que são válidos em todo o território nacional. mpscience.com.br, o link está na descrição, acesse o site, dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai gostar e eu te espero lá dentro da MPScience, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!